costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Irmãos, acolhei a palavra de Deus não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, que ela é em verdade. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus capítulo 19, versículos 3 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vossos corações, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilícita, e se casar com outra mulher, comete adultério. Os dois discípulos disseram a Jesus: os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com uma mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens e mulheres incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essas santas palavras nos iluminem e nos dê entendimento para que nós possamos compreendê-la verdadeiramente. A questão aqui é uma questão que envolve o matrimônio. Os fariseus, para tentar Jesus, chegam nele e diz: Senhor, é permitido dar carta de divórcio à sua mulher? Jesus diz: não lestes que desde o princípio não foi assim, que Deus fez homem e mulher e ordenou que o homem deixaria seus pais e unisse a sua mulher? E o que Deus uniu, o homem não separe? Aí eles disseram: mas e por que Moisés permitiu? Jesus disse: Moisés permitiu por causa da dureza de vossos corações, mas desde o começo não foi assim. E aí Jesus contou que existem homens e mulheres que são incapazes para o casamento desde o nascimento. O que significa isso? Já desde o ventre de sua mãe, ele já traz aquela incapacidade. O que é isso? Eles não têm, como se diz, aquela queda, aquele jeito para o matrimônio. Então eles preferem viverem a vida inteira sozinhos. São as pessoas inúteis que se dedicaram, não são capazes de viver um matrimônio, por isso preferem viver só. Não é melhor? Outros ainda são incapazes, são inúteis, porque os homens os fizeram. Outros ainda são inúteis por causa do reino de Deus, que é o caso dos padres. Eles renunciaram ao matrimônio, renunciaram a viver só, de uma forma, mas optaram em viver só, mas a favor do reino de Deus, para levar a palavra de Deus aos irmãos. Então, bendito seja aqueles que se fizerem o inúncuo por causa da palavra de Deus, e bendito também sejam aqueles que se fizerem o inúncuo porque sentiram que não eram capazes de se casar. E bendito seja também todos aqueles que se fizeram capazes, que viveram o casamento com amor, com dignidade, com respeito, se perdoando, sempre vivendo ali na graça de Deus, porque o casamento é uma dádiva
na vida do homem e da mulher. Deus os fez homem e mulher. É um mandamento divino para a criação da família, a continuidade dos planos de Deus. Incumbiu para o homem e para a mulher. E como é bonito um casal viver aí 50, 60, tantos e tantos anos de vida, aquele casal exemplar, criar os seus filhos, mostrando ali a dignidade, o valor que tem o matrimônio, o amor que é muito grande na família. Muito bonito, aquele exemplo maravilhoso. Foi um casal que souberam enfrentar todas as diversidades que surgiram ao longo da vida, mas ali se perdoando, se compreendendo e entregando a sua vida a Deus. E Deus sempre esteve ali no meio dos dois, conduzindo a vida matrimonial até que a morte os separe. Amados irmãos, um santo e maravilhoso dia, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro ar,